O que há de comum entre a série The Chosen e o livro A Fórmula do YouTube é o autor. No livro, né, autor, na série, produtor executivo, que se valeu de princípios que ele aprendeu com construção de conteúdos para produzir a série. É muito interessante essa história e depois eu vou falar sobre isso. Mas o livro, ele conta a história do YouTube, ele fala dele, inclusive, como eles começaram mais ou menos numa mesma época, né, YouTube, lá no começo dos anos 2000, e ele também, um cara quebrado de grana, precisando sustentar a família, fazia cartões de visita, depois começou a produzir pequenos sites, depois descobriu que vídeos era uma grande oportunidade para as pessoas alavancarem negócios. E aí o resto é história. Ele se tornou tão importante nesse mercado que ele é uma referência, um dos principais do mundo, e o livro ele tem o prefácio de Jimmy Donaldson, que é o Mr. Beast. Então, veja, o Mr. Beast ele cita aqui, houve um encontro entre eles para que o próprio Mr. Beast se aconselhasse com o cara, vai vendo. E, no entanto, o livro ele vai tratando, né, além de tudo, todos os aspectos técnicos, ele começa a falar sobre a história do YouTube. É muito interessante, eu vou dar um spoiler para você, o YouTube no começo não tinha esse formato. Os criadores do YouTube, eles começaram a perceber que aquilo que eles queriam como ferramenta de vídeo não funcionava, eles queriam como se fosse uma ferramenta de aproximação de pessoas, uma coisa meio para namoro. Eles pagavam até $20 para as pessoas postarem lá, né? Olha, eu sou o Marco, eu estou aqui, eu gosto de pessoas assim, eu tenho essas características. E, no entanto, as pessoas começavam a publicar coisas que não o interesse em conhecer pessoas, mas coisas delas mesmas. E aí essa equipe percebeu que falou, o público está nos dando um sinal, vamos olhar para o que eles estão querendo falar. Aí começou. Então vale para você isso, o seu canal, você tem que observar o que as pessoas falam sobre ele. Muitas vezes a gente fala exatamente só o que gosta, e no entanto nem sempre é assim. É importante manter a sua essência, sem dúvida, mas os indicadores do que as pessoas querem é através do que você vai observar na própria curva de análise do seu canal. Eu não vou entrar no aspecto técnico, porque eu não sou um expert em YouTube, mas na medida que a gente estuda, a gente vai entendendo como a coisa funciona. Então, continuando, o que nós temos também no livro, ele conta sobre o ecossistema do YouTube, como tudo está interligado. A gente acha que o YouTube, né, quando a gente começa principalmente, que o YouTube é uma ferramenta de, sabe, vou despejar vídeos ali para ver o que acontece. E não vai acontecer muita coisa, certamente, porque tem ciência por trás disso. Ele entra na questão da inteligência artificial e dos algoritmos, dizendo assim que, olha, o algoritmo, você fala assim, o algoritmo do YouTube é tal. Não, são vários, então não dá para falar de um só. E todos eles são otimizados, eles são melhorados permanentemente. Então você nota muitas mudanças no comportamento da ferramenta do YouTube por conta do algoritmo, né? Já viu? Olha, mudou tal coisa no YouTube, tem um monte de conteúdos aqui no próprio canal, na própria ferramenta dizendo o que muda constantemente no YouTube. Então ele fala a respeito disso e fala o quanto essa ferramenta é inteligente. Então tem muita ciência na coisa. Se você realmente quer fazer um canal crescer, é importante entender e ter essa visão, uma visão de business. Diversão, tudo bem, pode ter um canal que você se divirta com o seu canal, porque você não tem outras ambições, mas se o teu intuito é crescer e produzir e ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que olhar para ele de outra forma. É incrível, realmente é surpreendente. Ele fala sobre crescimento, por que as pessoas não crescem, quais são os erros, por onde ir, né, o que fazer. Ele trata a questão do conteúdo como sendo... O conteúdo é soberano, né, ele tem uma importância fundamental. Ele tem a questão das miniaturas, que são as thumbnails, ele fala a respeito, ele fala sobre a questão do que vale mais uma thumbnail, vale mais as tags. Ele fala a respeito disso. E hoje sabemos que as tags ainda têm uma importância, porém relativa. O que é mais importante, muitas vezes, é uma thumbnail vendedora, um título muito vendedor também, e as coisas conversarem. Porque as ferramentas leem. Eu não sabia disso. Elas leem. A ferramenta, quando você publica um vídeo, imagens e rostos, o fundo que você usa, o que você escreve, esse algoritmo lê.
É muito louco esse negócio, ele sabe o que você escreveu. Por isso que aqueles strikes acontecem. A gente acha que é só questão do que você falou, né, no seu vídeo, não só. Ele mapeia tudo. Então, claro, quando ele valida o seu vídeo, quem faz conteúdo sabe que depois ele dá lá a validação de que está tudo ok, que não tem problema de direitos autorais, você começa a entender que ele realmente é um olho muito atento sobre o que você está publicando, né, o que você está criando. Tanto que ele pode te banir ou ele pode te alavancar. Então ele é muito generoso, porque ele também quer que as pessoas fiquem no canal, né? Perdão, no canal e na própria ferramenta. A intenção do YouTube é a retenção, né? É a questão das taxas de cliques. Tem uma série de fatores que você tem que analisar. A questão de otimização, tanto daquilo que você produz, como os indicadores que as ferramentas e as métricas te dão, para que você vá melhorando e percebendo o que tem que ser feito ou não. E muitas vezes as pessoas se equivocam e falam que as pessoas olham muito para a questão dos vídeos que elas acabam de publicar e ficam vendo se dá resultado ou não, mas, no entanto, você tem que ter médias analisadas por mês, né, a cada 90 dias, por ano, e pegar os 10 melhores vídeos e ver qual o padrão que tem ali. Olha, eu sei, é muita informação, mas eu tenho que contar o que está no livro. O que eu acho, né, do livro, para quem conhece YouTube, ótimo, funciona muito legal, muito bem, tem informações importantíssimas, até para você que também é um iniciante, você vai entender muita coisa, muitas coisas que ele coloca aqui são alertas. Eu mesmo comecei a mexer no meu canal a partir do livro. Eu comecei a falar, pô, como que eu não estou fazendo isso? Como que eu não estou criando isso? Por que eu não estou, sabe, melhorando as minhas thumbnails? Por que eu estou fazendo uma coisa amadora? Aí você começa a se preocupar com esse conteúdo mais denso, mais vendedor, mais persuasivo, mais sedutor. Tudo isso é colocado no livro. Porém, a questão de otimização das métricas eu achei um pouco complexo. Eu senti falta, eu me senti um pouco deslocado quando ele fala, né, de você ir buscar as médias, como fazer isso. Ele mostra umas figuras do próprio Analytics, mas para mim ficou um pouco solto aquilo. Se ele desse uma fórmula mesmo, dizendo, olha, pegue aqui, clique ali, agora observe isso, se estiver assim, sabe, eu entendi até que não dá para fazer isso, mas eu senti um pouco de falta disso. Porque quando a pessoa escreve apenas, você não consegue talvez visualizar. Esse é o meu caso, eu sou muito visual, eu gostaria de ver uma fórmula escrita mesmo. Né? Olha, daqui vai para cá, de lá vai para lá, e assim você vai construindo um passo a passo. Então ele cita, tem uma hora que ele cita algumas coisas, mas eu fiquei realmente um pouco perdido, porque eu entendo que nessa parte do livro a coisa é um pouco mais avançada, e eu preciso melhorar a minha leitura de analytics para poder voltar aos meus conteúdos e melhorá-los do jeito que ele sugere aqui. Uma coisa que eu não gostei muito são os cases. Ele cita alguns cases bem legais, mas outros eu entendo que ele se perde um pouco na própria história, ele fala muito da história dele, algumas coisas que não são relevantes, que valem mais como uma citação. Ah, isso aconteceu com o canal tal, porque ele fez isso, fez aquilo, mas é uma coisa também superficial, que seria legal ele pegar um case e destrinchar mesmo. Dizer, ó, isso aqui ele fez assim porque ele apertou ali. Agora, livros como esse, eu vejo que eles são também, como é que eu posso dizer, eles são perecíveis. Até porque os princípios, né, o que ele fala aqui, permanecem, porque é a essência da ferramenta. Agora o YouTube muda muito as coisas, assim como as outras também, o Face, o Instagram, eles o tempo todo estão mudando as ferramentas. Então, claro, que se ele colocasse algumas coisas aqui, talvez ficasse obsoleto muito rápido. Mas algumas coisas ele poderia ter sido um pouco mais didático. Então, as historinhas que ele conta, eu não gostei muito. Eu acho que encheu um pouco de linguiça em alguns momentos. O que eu senti também é que você tem, por exemplo, muito a questão, né, do olhar dele sobre o próprio trabalho, e aí ficou aquela... Eu não sei, eu não quero julgá-lo dizendo... Não é exibicionista, como é que eu posso achar a palavra? Ele ficou, talvez, se vendendo um pouco além do que precisa. Não agregou. Para mim não agregou. O livro, eu entendo que ele repito, legal, vale a pena a leitura, mas não esperem que você vai sair do livro falando,
pronto, agora meu canal deslancha. Eu tenho uma dificuldade ainda. Eu entendo que eu vou ter que estudar bastante. Entendo também e vejo alguns, aqui no Brasil, né, alguns criadores de conteúdos que ensinam o YouTube e observam a mesma coisa que eu vou falar, que eu falei do livro, eu vou falar deles. Você busca, por exemplo, eu vi isso ontem, né? Hoje é dia 5 de março de 2024. Eu estava com dúvidas na playlist, né? De criar playlists, por exemplo. Então, eu fui tentar fazer uma playlist, porque eu já tinha uma playlist e tenho uma de entrevistas, inclusive. Eu convido você a assistir as entrevistas que tem ali. E aí eu falei, eu vou fazer uma playlist diferente baseada no livro. Eu vou agregar conteúdos que se conversem, né? Que ele chama de balde, ele usa esse termo, que são conteúdos que acabam sendo correlatos. Você tem um conteúdo que performa legal e você vai desdobrando o assunto em cima daquele conteúdo e criando uma sequência, um balde, uma coisa nichada, né? Como se fosse um conteúdo nichado para aquele tema. Gostei da ideia, falei, vou fazer. E aí eu fui para o YouTube e cadê para construir a playlist? Aí eu fui num cara que fala aqui sobre o YouTube, eu sigo esse rapaz, e o que ele ensinou não estava ali mais. Era um vídeo que ele tinha colocado talvez há um ano atrás, quer dizer, o YouTube já mudou, então reitero, é complicado colocar coisas num livro quando a ferramenta é dinâmica. E aí eu acabei encontrando a resposta através de uma outra produtora de conteúdo, agradeci, falei com ela, elogiei o canal, que realmente me ajudou bastante. Então, esse tipo de atenção você tem que ter, você tem que se preocupar em entender como uma coisa funciona. O que mais que eu posso dizer para você? A nota que eu daria para esse livro, né, como um cara que está aprendendo a melhorar os seus conteúdos, eu daria uma nota 7. 7 para mim é muito, muito. Apesar de ter, repito, informações importantes e valiosas. Então, o 7 responde por essas informações valiosas. A perda está, repito, na falta talvez da didática de alguns trechos que eu considero muito importantes e eu não consegui entender. Confesso aqui talvez a minha incompetência ou alcance para tentar chegar onde ele quis mostrar, principalmente a questão de leitura de métricas, e, enfim, mas tudo bem, uma percepção de cada um. Se você comprar o livro, você vai ter a sua visão. E vou dizer uma coisa, um livro desse é daqueles livros que eu leio 2 ou 3 vezes. Porque quando você lê a primeira, você fala, caraca, muita informação, muita informação. E aí quando você vai na segunda, você começa a depurar as informações. Então, na terceira vez, você começa a entendê-lo, né, ou perceber que o livro é mais uma fonte de consulta, talvez pontual para uma dúvida, do que a sequência do livro inteiro, que realmente você acaba ficando com a cabeça bombardeada. E voltando a falar desse ponto em comum entre a série The Chosen e o livro, e eu citei que ele tinha usado de alguns mecanismos do próprio YouTube para construir o conteúdo ou construir a presença da série, né, porque eles tinham a ideia de fazer, e aí ele usou aqui uma referência de um livro chamado Primal Branding. Primal Branding. E ele tem ali, é um livro que vai falando sobre valores, sobre crenças, sobre presença de marca. É um livro de uma outra pessoa, e um dos pontos que ele acrescenta a tudo isso, a esses valores que se constroem, muitas vezes se constrói na construção, é meio redundante, mas se constrói, se apresentam na construção de um conteúdo, é a questão de você ter uma comunidade. Isso eu adorei. Ele coloca, olha, o cara não fala muito disso aqui, mas eu vou colocar a comunidade como um elemento. Então o que ele fez? Ele já tinha tido uma experiência de uma produção, que eu não vou entrar no detalhe, onde ele usou fãs de uma determinada situação, de um determinado tema, envolveu os fãs antes de começar de fato a produzir o que ele ia produzir, né? E ele foi envolvendo, sabe, espiritualmente os caras, e quando ele trouxe o conteúdo dele, o vídeo que ele produziu, meio que o público já estava aquecido e pronto, e aí os caras viraram meio que os embaixadores do negócio. Então ele fala muito disso, que você tem que criar na sua audiência o papel do embaixador, cada um
que participa do seu canal tem que ser um embaixador seu. Ele é aquele que, se você não estiver, ele fala por você. E com autoridade, dizendo, olha, vou dar um exemplo por mim, sei lá, não é assim, mas, olha, o Marco Lobo, quando fala de comunicação, tal, e eu defendo e entendo que isso é correto, porque, sabe, ele assume uma crença sobre aquilo e ele vira realmente uma bandeira, ele te defende, mesmo se você não estiver perto. Eles usaram isso, eles usaram pessoas muito ligadas à religião e à fé para criar, né, um negócio chamado vaquinha, exatamente, um crowdfunding, né, crowdfunding. É assim que fala, crowdfunding, é ruim de falar. Mas a vaquinha, a vulga e tão simples conhecida vaquinha, e que arrecadou milhares de dólares, milhares, com produtos, envolvendo as pessoas, e porque a história de Jesus, ora, né, o nosso maior ídolo, pelo menos o meu maior ídolo, e realmente a série é muito interessante, eu tenho acompanhado, quero ver o final, que inclusive, olha o ineditismo do negócio, como isso desarma muitas vezes a própria indústria do cinema. Ele dizia que eles tinham que ter, ele diz que eles tinham que ter recursos suficientes para não ter que beijar a mão de Hollywood. Porque é verdade, né? Quando você precisa de Hollywood e da grande máquina, os caras começam a ditar regras, então eles começam a mudar a coisa. Ele falou, não, aqui é o nosso DNA, é aqui que a coisa vai acontecer, e para isso nós temos que ter dinheiro. Aí a grana começou a cair na conta dos caras, produziram as temporadas que nós temos disponíveis na Netflix, e agora a última temporada farão no cinema, e vai lotar, eu não tenho dúvida, até porque envolve fé. Eu sou um cara, né, porque por amor a Jesus, amor a religião, que não basicamente religião, eu sou católico de formação, mas eu vou assistir, eu estou envolvido, eu quero isso. Então eu vou lá, vou assistir, tanto também que o próprio elenco está vindo ao Brasil para fomentar o lançamento, né, no cinema. Olha que louco, né? Vai para a televisão, tem o apoio popular muito antes de qualquer coisa, ganha esse apoio de uma forma, se você imaginar, né, nos moldes de um lançamento de um filme, você já tem pessoas aquecidas, já falando do negócio antes de ele chegar no cinema. Perceba, né, a visão que eles têm. Então ele diz também, aqui, voltando à questão do YouTube, que é a questão da comunidade. A comunidade é muito importante, você construir esse tipo de relação com as pessoas. Vale as dicas? Claro que vale uma nota 7 para mim. Provavelmente eu vou dar uma nota diferente se eu vou ler a segunda ou terceira vez. E é isso aí. Eu queria realmente passar a minha impressão para você. Espero que você goste. O livro fica a seu critério. Eu não vou recomendar porque você, sabe, compre. Eu não faço isso, mas se você quer estudar, você tem que buscar informações. Pode ser esse livro ou qualquer outro que você entenda que seja um livro ou um conteúdo que agregue valor ao seu trabalho e ao seu crescimento no YouTube. Você está tendo aqui bons motivos para continuar comigo no canal, eu não tenho dúvida disso. Eu não usei o termo, mas eu chamo as pessoas que estão comigo de comunicadores fazedores. Sabe por quê? Porque um comunicador fazedor é aquele cara que entra no negócio para fazer. Tem um comunicador paraquedista? Tem. Tem um comunicador passageiro, visitante? Tem. Esses caras não dão continuidade àquilo que eles imaginam como importante. Agora o comunicador fazedor, ele vai para cima, ele vai atrás da informação. Isso diferencia um do outro. Quem corre atrás da informação se torna um fazedor, porque você vai acumulando a cultura do negócio, você vai querendo aprender mais. E vou dizer para você, eu não esperava, eu tratei o YouTube muitos anos de uma forma, um videozinho, uma curtida aqui, outra ali, que as pessoas vinham, batiam uma palminha aqui, outra ali, e tá tudo bem, eu ficava feliz, mas eu não entendia o poder desse negócio, e aí eu me tornei um comunicador fazedor. E eu quero isso para você. Por isso eu te convido a ficar comigo, para que você faça todo aquele ritual da inscrição, do sininho. O sininho é importante para que você saiba quando eu estou chegando novamente, um novo conteúdo. O like, né? Todo mundo fala, mas eu vou falar também. Ele é importante para sinalizar, olha, veja, tudo que se pede aqui são sinalizadores que nós damos a ferramenta para que o canal avance. O canal avançando é uma motivação.
Não só, obviamente, para mim como produtor de conteúdo, mas para você também. Porque você vai entender que aquilo vai servir para você um dia. Um dia você vai estar no mesmo ponto. Falando, pessoal, vamos lá, vamos juntos aqui, vamos criar um sentido de ajuda, de produção de conteúdos relevantes. Hoje sou eu falando, amanhã é você. Eu não tenho dúvida disso. Agora, será você se você incorporar, de fato, a questão do comunicador fazedor. Eu vou deixar para você um link também na descrição do vídeo de um grupo de WhatsApp que eu estou criando de comunicadores fazedores. Porque eu quero conhecer as pessoas que pensam como eu, pessoas que têm a mesma vontade que eu, aquelas pessoas, inclusive, que eu possa ajudar, inclusive, aliás, são pessoas que eu quero conhecer mais de perto. Por quê? Porque é importante, sabe, eu sinto falta, muitas vezes, principalmente pessoas como eu, que têm mais idade, de conversar sobre o assunto. Na minha faixa etária, eu não vejo, olha que coisa, que vantagem competitiva incrível que eu tenho nas minhas mãos. Na minha faixa etária, eu não tenho pessoas da mesma idade ou idades próximas que, né, se interessem no conteúdo. Às vezes perguntam, e aí, cara, o que você está fazendo? Aí eu falo, a pessoa não dá a mínima bola, né? Não entende, não tem visão, não tem uma ambição maior, uma ambição saudável de querer crescer, sabe, mesmo que às vezes empresários, pessoas que têm negócios, pessoas que têm cultura, pessoas que têm experiência de vida, pessoas que são experts através do ofício, que não estudaram e de repente têm notoriedade e o cara não se engaja, não sei se por preguiça, por medo, enfim. Era para ser uma call to action isso aqui, para falar para você se inscrever no canal, mas eu fico refletindo a respeito e eu acho que você está me entendendo, eu tenho certeza disso. Então, a minha maior call to action é a seguinte, hoje sou eu pedindo o seu like e sua inscrição, amanhã vai ser você e eu vou estar lá para te aplaudir e curtir o teu canal, tá bom? Combinados? Então, vamos agora pensar a respeito desse conteúdo, se você puder compartilhar, ótimo, estude, produza, não desista, não dê bola para as pessoas que criticarem seu trabalho, que venham para você e digam isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Não, abstrai, tá bom? O que vale é o teu coração. Faça com o teu coração que a coisa dá resultado. Valeu e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.